Olá, irmão e irmã. Segunda-feira, 25 de fevereiro, estamos na 7ª semana do tempo comum da nossa liturgia. Vamos refletir o evangelho desse dia. Está lá em São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29, e diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, e caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é uma aula, é uma catequese, é uma história vibrante sobre o poder e a necessidade da oração. Nós estamos aqui no Evangelho de São Marcos, no dia em que Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João após a transfiguração, onde eles viram a glória de Jesus. E a cena é carregada de emoção, de drama e de sofrimento. Um pai desesperado, um pai lutando pelo filho que é possesso e que desde criança manifesta esse espírito mudo, surdo, que o faz viver essa situação de sofrimento. O menino cai, espuma pela boca, é jogado no fogo, jogado na água. E se trata então do último exorcismo que Jesus vai fazer no Evangelho de São Marcos, o mais difícil de todos. E nós vemos aqui então que Jesus viu a bagunça, o que está acontecendo, e o pai diz: Olha, a situação do meu filho é essa, e eu trouxe ele para os teus discípulos. O senhor não estava, né? Mas na tua ausência recorri aos seus representantes. E eles não conseguiram fazer nada por ele. E Jesus, diante da cena, diz: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus ficou irritado, nervoso, angustiado com a falta de fé dos próprios discípulos. Até quando estarei com vocês, gente sem fé? E Jesus então pergunta: Até quando? Diz ele: Até quando terei que estar convosco? Até quando terei que vos suportar? Trazei aqui o menino. Gente, Jesus não suporta falta de fé. Veja, o homem não encontrou Jesus, mas encontrou os discípulos. E na nossa vida é assim também. Nós que cremos, nós que somos chamados pelo nome de cristão, nós representamos Deus, somos ministros de Deus. E as pessoas, para chegarem em Deus, vão passar por nós. Porque você é a única pessoa da sua casa que vai na igreja, eu sou um padre, as pessoas vêm a nós. E veja, meus irmãos, nós não temos o direito de fazer as pessoas acreditar que somos de Deus, mas no fundo a gente não ter fé. A gente precisa estar à altura da nossa missão. O homem confiou o filho aos discípulos e os discípulos não conseguiram fazer nada.
E essa incredulidade, essa falta de fé, não é? Tirou Jesus do sério. E Jesus pergunta ao pai. E o bonito aqui é o homem, né? É o homem, não é a mãe. A gente está num mundo hoje onde a mãe, para começar com muita gente, infelizmente, né, nesse contexto que a gente vive, não tem mais pai. Reparou? Os homens fazem, os filhos vão embora. Tudo é a mãe. Absolutamente tudo é a mãe. As mães estão precisando ser mãe e pai. O evangelho de hoje, o milagre do menino já começa aqui, né? De ter um pai que corre atrás das coisas, de um pai que diz, olha Jesus, é desde criança que ele é assim. Feliz de você que tem um pai que se importa com você, que te corrige, que te pressiona, que quer te levar no psicólogo, no psiquiatra, que quer levar você no padre. Quando é o pai que tem essa atitude, né? E diz, Senhor, desde criança. E aí o relato é triste. E aí esse homem, gente, é maravilhoso. Através do sofrimento do filho, esse homem vai sendo curado na sua fé. Às vezes a gente pode se perguntar, padre, por que Deus demora tanto para ouvir minhas preces, tanto tempo que eu rezo por esse menino, que eu rezo pelo meu esposo, que eu rezo pela minha esposa, que eu rezo por essa causa? Veja, meus irmãos, nas demoras de Deus, Deus vai curando a nós, né? Na demora de Deus em atender o nosso pedido a respeito de um outro, Deus vai libertando a gente mesmo. Porque olha o que esse homem vai dizer. Se podes, ajuda a gente, tem piedade. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem piedade de nós. E Jesus vai olhar para esse homem e dizer, se podes, se eu posso, tudo é possível a quem tem fé. E aí esse homem diz algo maravilhoso. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus, eu tenho, mas não tenho. Creio, mas não creio. Acredito, mas não acredito. Esse homem ainda era vacilante na fé. E ele precisava dessa cura, de se voltar para Jesus. E antes de pedir pelo demônio que estava no filho dele, pedir por ele mesmo. Senhor, ajuda a minha falta de fé. Os irmãos, nas demoras de Deus, Deus quer fazer crescer a nossa fé. O resultado final das nossas batalhas de oração, o resultado final dos nossos sonhos que ainda não se realizaram, das preces e dos milagres que ainda não aconteceram, tem que ser a nossa fé. Olha, esse homem sofreu tanto, mas terminou com fé, mas precisou reconhecer. Jesus, eu tenho, mas não tenho essa tal dessa fé. Ajuda a minha falta de fé. Antes de você ajudar o meu filho, ajuda eu. Há uma falta de fé em mim, há uma fé manca, capenga, uma fé que não funciona direito. E aí então Jesus liberta o menino. A presença de Cristo faz o menino se chacoalhar inteiro. O povo acha até que ele está morto, o Espírito já se manifesta só de ver Jesus. E aqui está, queridos. Os discípulos daí vão perguntar, Senhor, por que a gente não conseguiu fazer o que o Senhor fez? E Jesus diz, porque essa espécie de demônios não sai de nenhum outro modo a não ser pela oração. No outro evangelho vai dizer, só sai pela oração e pelo jejum. E aqui está, meus irmãos. Qual espécie de demônio me atormenta e atormenta quem eu amo? Talvez você e eu estamos lutando contra um mal que está em nós mesmos ou na vida do nosso filho. E o evangelho de hoje fecha a conta. Só sai com oração. E por que não oramos? Porque a gente tem, mas não tem fé. Quem sabe, junto com rezar muito por um filho, por uma pessoa, a gente tenha que rezar por nós mesmos. Porque no fundo talvez a gente não tenha a fé que diz que tem. A gente não crê como diz que crê. Então veja, só sai com oração. Essa espécie de demônio que ninguém tira, só a oração vai tirar. Olha, meu querido, talvez você já foi em psicólogo, psiquiatra, meia dúzia de padres já pôs a mão na sua cabeça, você já se aconselhou com freira, com ex, com grupo de oração. E precisa entender isso, e acredito que o convite do evangelho de hoje para você e para mim é: nós precisamos nos voltar para Jesus. Talvez você fica lá sentado na fila esperando o padre te atender. Talvez você fica na fila de um plantão de oração, de grupo de oração, esperando um servo pôr a mão na sua cabeça. E veja, tudo isso é válido, sim. Necessário, sim. Mas será que o evangelho de hoje não está chamando você e eu a nós irmos a Jesus e dizer: Senhor, ajuda a minha falta de fé? E ouvir de Jesus assim: eu vou te ajudar. E esse mal, essa causa que você tem rezado, buscado, só vai sair com muita oração, com muito jejum. Peçamos hoje a Jesus mais fé. Fé para orar, fé para jejuar. Tem mal e só Deus vai resolver, e Ele só resolve através de muita oração. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.